Então, tá gravando. Compaixão, sabedoria, consciência livre de apego. Compaixão, sabedoria e consciência livre de apego. Compaixão, sabedoria e consciência livre de apego. Divertido fazer dessa vez. Primeira vez que eu faço com o pessoal anunciando que vai voar. Aqui é tema, vamos lá! Dando uns saltos, né? Bom, pessoal, eu estou chegando bem, um pouco cansado, que a semana foi bem cheia de bastante trabalho, teve viagem e tudo mais, mas bem animado e pouco preparado. Eu não consegui nem olhar a apresentação que eu vou mostrar para vocês, mas enfim, é o que temos. Depois eu explico melhor. Como que vocês estão chegando? Pode ser colocando no chat, como o Cláudio fez. Deixa eu ver, o Cláudio chegou disposto. O microfone aparece fechado? Não, aparece sem microfone, na verdade, eu acho que não conectou. Quem mais? Vocês estão chegando na vacuidade completa? Isso? Boa tarde a todos. Também, como você falou, né, desafios de muito trabalho, mas eu estou chegando animada também. O Cláudio colocou disposto, né, Cláudio? Eu estou chegando feliz por a gente estar andando com o trabalho, com esses sentimentos de que a gente não sabe muito bem, você falou, não é momento de tomar decisões, mas de que está em movimento, né? De que existe um movimento. Acho que o fato de estarmos aqui engajados nesse movimento me anima também. Então, eu estou feliz por estar aqui, bem menos cansada do que da outra vez que conversamos, isso também é muito bom. E estou bem, estou feliz. Muito obrigada, mais uma vez. Aqui o Cláudio pôs disposto, a Suemis tranquila, a Roberta chega bem tranquila e interessada pelo movimento desse coletivo, a Ana Paula chegando ainda e tranquila. Se mais alguém também tiver vontade de falar, em vez de escrever no chat, fica à vontade. Ansiosa e curiosa, né? Você quer falar alguma coisa? Eu e a Paula estamos os dois, né? Na verdade está assim. Isso aí, agora tá pouquinho aí. Então, pessoal, para não também tomar tempo demais, assim e tal, vamos direto ao tema. A gente tem uma apresentação aqui que o Cláudio primeiro passou, depois a Suemis complementou, e era para eu ter dado uma olhada e complementado também, mas na correria eu não consegui. Eu ia fazer isso nessa meia horinha para uma horinha antes de entrar aqui, mas foi o tempo que eu fiquei arrumando meu computador. Estava dando pau sem parar aqui. Então vamos ver como é que tá, vai ser uma surpresa para mim, e a gente pode ir fazendo uma coisa meio que vai dialogando e construindo ao mesmo tempo, né? Tem a Suemis, o Cláudio, que tem experiência editorial, a Paula também, né? Sim, no processo todo, mas mais diagramação e tudo mais. Finalização e gráfica. Finalização, gráfica, etc. Mais alguém aqui tem experiência com processo editorial? Então a gente vai meio que complementando e vai digitando aqui no PowerPoint que eles fizeram e vamos ajeitando conforme falamos, tá? Eu vou compartilhar a tela com vocês. Onde está esse PowerPoint? Estão vendo, ok? Uhum. Muito bem.
Então, vamos lá, vamos ver o que vem depois dessa linda abertura aqui. As etapas editoriais, né? Na verdade, eu creio que essa apresentação, pelo que a gente conversou, apesar de eu não ter visto ainda, ela está com todas as etapas editoriais, mas eu vou depois querer falar um pouquinho além disso também. Falar também um pouco de todas as tarefas, vamos dizer, mais da administrativo, financeiras também, que possibilitam todas essas etapas editoriais acontecerem, né? O que vem depois aqui? Você quer falar um pouco, Cláudio? Que acho que você que pensou esse primeiro slide, pelo que eu me lembro, e aí a gente vai complementando, a Suemis também. Pode ser, sim, tranquilo. Então, eu peguei o exemplo de um livro, de uma tradução, né? Poderia ter sido um livro autoral, etc., mas eu pensei em termos de uma tradução só para exemplificar, né? Então, parte do conselho editorial. A editora tem um conselho editorial que decide quais são os livros que vão ser publicados, né? Então, normalmente, né, existem reuniões semanais, né, dos editores, etc., e eles apresentam projetos e o conselho editorial como um todo escolhe, elege algum desses projetos. E logo em seguida é enviado para leitura crítica. Ou seja, mesmo depois que o conselho editorial resolve por aqueles projetos, ele vai ainda, né, aquele texto ainda vai ser lido pelo leitor crítico, que vai dizer, né, vai apontar os prós e os contras, vai argumentar e indicar, aconselhar ou não a publicação do texto. Então, isso volta para o conselho editorial, o parecer, né, do leitor. Em geral, é mais de um leitor, né? São alguns leitores críticos, né? E, conforme a recomendação, o texto é aprovado, né? Ou não. Então, isso seria a partida, né? O pontapé inicial aí a partir do conselho editorial. Eu complementaria apenas aqui, além de, muitas vezes o conselho escolhe, por exemplo, a gente quer fazer os livros do Tati, né? Queremos continuar editando os livros dele. Qual que é o próximo? Tem no caso, por exemplo, o Natural Awakening já está sendo feito, né? Então é natural que seja ele, mas se a gente, imagina que não tivesse nada em produção, a gente ia dar uma olhada, né, nos livros todos do Tati e ver qual que teria mais possibilidade, qual que a gente gostaria de fazer, e aí entra vários pontos, né? Qual que a gente gostaria de fazer e qual é mais estrategicamente interessante, porque também tem o seguinte, tem um livro que a gente vê e fala, putz, esse livro é demais, mas não é tão vendável. Aí tem outro que a gente vê e fala, nossa, esse livro também é bom, eu queria mais ainda aquele outro, mas esse é mais vendável. A editora agora está com pouca grana, então vamos fazer esse vendável primeiro, que também é bom, para levantar recursos para poder fazer o outro. Então, várias coisas entram, né? E nem sempre é uma escolha, às vezes é um recebimento também. Só isso que eu adicionaria. A gente também tem recebido já propostas, né? Pessoas que vêm com ideias de livros, com contato com o autor de fora, ou o que quer que seja, né? Ou que escrevem seus próprios livros e trazem para a gente como oferta para a gente publicar. Renata, estava querendo... Eu tinha uma pergunta. O recebimento para mim está claro. E aí vocês recebem, a palavra não é passivamente, mas reativamente. Alguém procura vocês para publicação, né? Essa escolha, você falou desse do Taschen. Só para reforçar para mim, caso não tivesse nenhum trabalho, seria verificar quais são as obras que existem em inglês para serem traduzidas? É isso? Como é que seria essa escolha? Ou seria uma busca proativa de contato com autores? Eu estou perguntando, desculpa se é uma pergunta ingênua, mas é que de fato eu não conheço o processo quando não existe essa procura de fora. Olha, de fato não é nem um pouco ingênua a sua pergunta, Renata, é o processo.
digamos, numa grande editora, né, eu vou dar o exemplo da editora Planeta, que é um grande grupo. Você tem vários editores. Então, você tem editores de ficção, de não ficção, dentro da não ficção, você tem autoajuda, tem história, enfim, vários temas, antropologia, etc. E nas reuniões editoriais, os editores já selecionam livros, né? Então, esse é o processo de uma grande editora. Então, eu chego lá, o ano que vem é o ano que o George Orwell faz 70 anos da morte dele, 71 anos, então o 1984 e o Revolução dos Bichos estão em domínio público, vão aproveitar e lançar, vai todo mundo estar lendo esses livros, eles estão super atuais, etc. Estou te falando isso, que isso é fato, eu estou com 1984 aqui traduzindo, tá? Passou por isso, uma nova tradução. Então, os editores vão tentar vender o seu peixe para o gerente, para o editor-chefe, editor-geral, né? Então, eles vão aprovar. Então, vamos dizer, não, 1984 está batido, já não vamos publicar, tem umas outras coisas mais interessantes. Então, dessa reunião do Conselho Editorial, né, dos diversos editores que formam o Conselho Editorial, vão ser aprovados alguns livros, né? E esses livros, sim, vão para a leitura crítica. Então, pode ser, por exemplo, eu chego para um editor que eu conheço, olha, eu tenho um texto super legal que eu fiz, que eu escrevi e tal, convenço esse editor de levar o livro na reunião. Então, ele, vamos dizer, ele leva na reunião, tem argumentos que são convincentes e eles falam, tudo bem, vamos fazer esse livro, então. Ou não vamos fazer, etc., né? Então, aí existe também uma grande disputa entre os próprios editores, né? Porque cada um quer vender seu peixe. Então, isso pode ser recebido pelo editor, esse exemplo que eu te dei, que eu chego lá e falo, olha, eu tenho esse texto, eu escrevi esse livro, vamos fazer tudo. Então, ele leva esse livro. Mas outros que esse editor mesmo pesquisou, olha, a gente está num momento, tem muito gancho, né? 2021, por exemplo, é o ano do George Orwell, né? E outras coisas. Então, o que vale a pena a gente fazer em 2021? Né? Qual é o gancho para esse ano? Então, esses argumentos todos são levados aí nessa reunião editorial onde os livros vão ser escolhidos, né? Para os que vão ser produzidos. Mas antes do bater o martelo final, o livro vai para a leitura crítica. Ou até mesmo, isso também já aconteceu comigo, então eles topam a ideia, mas o livro não está escrito. Então você faz um contrato, recebe um valor de adiantamento, escreve o livro. Você acaba de escrever o livro e passa daí para a leitura crítica. Isso já aconteceu comigo, de escrever um livro, no caso era um dicionário de citações, né? E foi recusado, depois de ter sido pago o adiantamento, depois de ter sido escrito o trabalho, mas depois o pessoal lá da leitura crítica não achou que era conveniente, por um motivo ou por outro, e foi recusado, depois de todo o esforço, de todos os prazos cumpridos, etc., né? Entendi. Então, no caso da ANE especificamente, eu estou entendendo que talvez fosse interessante esclarecer quais seriam esses critérios de processo de decisão, porque, pelo que eu entendi, então existe um apelo em relação ao que a sociedade está vivendo naquele ano, existem alguns critérios que influenciam essa procura, né? Essa demanda por um número maior de livros. No caso da ANE especificamente, como se trata de uma área de conhecimento específica, pelo menos falando sobre as obras que já estão publicadas, o critério decisório seria, por exemplo, os livros em inglês da tradição Theravada que tem a maior procura e aí seriam traduzidos para o português? Entendeu a minha pergunta? Sim, acho que o Luiz pode responder melhor isso, mas, por exemplo, deixa eu só ponderar um pouco e o Luiz complementa. Vamos dizer que a decisão inicial, que a vocação inicial, eu não sei se eu estou certo, né, da ANE, é publicar os livros da linhagem. Então, são os do Tarshin, são os do Nanjiao, né, e outros relacionados.
Então, esse seria o foco, é o que o Luiz disse agora há pouco. Vamos continuar publicando o Tarshem e o Nanjiao. Qual dos livros do Tarshem e qual dos livros do Nanjiao virão a seguir? E por quê? Mas eu posso fazer parte do conselho editorial falando, não, posso sugerir, vamos também abrir uma outra linha editorial? Então, a gente tem os livros da tradição, da linhagem, desculpa, e vamos então fazer os textos raiz da tradição Theravada, por exemplo, né? Vamos publicar o Mahavastu, por exemplo, que é um livro que não tem em português e que são os primeiros textos biográficos sobre o Buda, né? Então, eu estou propondo isso, eu vou ter que convencê-los disso. Vamos abrir mais uma linha, vamos trabalhar com nutrição, por exemplo, né? Então, esse também é o papel do editor, que está trazendo esses novos títulos, que está... E tem que ter um argumento. Olha, esse livro vendeu muito bem lá fora, ou muitas pessoas estão procurando esse tipo de livro, né? Então, o conselho editorial ele funciona muito nesse sentido, de dar a direção, né? Dar a linha editorial mesmo, né? E essa decisão é que deve ser tomada. Vamos continuar com os livros da linhagem, vamos publicar os textos principais do budismo, vamos abrir também para saúde, comunicação não violenta, enfim, é meio que por aí, né? Entendi, agora ficou claríssimo, muito obrigada. Isso aí. No caso da AME, a gente está passando de uma editora que era de 2 pessoas, com mais algumas apoiando, assim, conversando, dialogando, né? E depois se tornou de 1 pessoa, e que está se tornando agora uma iniciativa coletiva. Então, a determinação dos próprios critérios, eu estou colocando aqui, é algo que nós mesmos vamos ter que fazer. Quem, por exemplo, decidir ficar no conselho editorial, pode trabalhar sobre isso e consultar o resto das pessoas também. E eu acho que é isso, varia. Ela surgiu com essa ideia de livros do Tati. Depois tem os livros do Nanjiao também, que são da linhagem. Aí já apareceu de um outro professor, que é o Doug Sensei. Aí já apareceu 2 livros do pessoal da própria Sangha, da comunidade de praticantes. Aí já apareceu também livro como é que chama? Theta Healing. Aí já apareceu o livro do presidente da Associação de Reiki de Portugal. Aí já apareceu o livro de Mindfulness Mainstream, né, de Mindful Eating, do John Kabat-Zinn, já veio para a nossa mão, Janice Maturano, né, enfim. Agora apareceu também da Educação da Liberdade, por exemplo. Semana passada apareceu um livro infantil, de literatura infantil, né? Esse eu nem cheguei a trazer para cá, porque a gente ainda está dialogando e para mim estava claro que ainda não está no escopo da nossa editora, fazer literatura infantil, que não seja ligado com esses temas. Pode vir a ser um dia no nosso escopo? Pode ser, não sei. Então eu já respondi para a pessoa, por enquanto não está no nosso escopo de trabalho. E tem várias questões, né? Tem a questão de escopo de trabalho, de linhas editoriais, de séries, a gente pode criar, né? E tem a questão também de viabilidade no mercado, né? Quando chega a gente faz estudos de viabilidade financeira, tudo mais, enfim, né? Então, tudo isso conta. Venda, enfim, né? E eu estou aqui, enquanto a gente fala, já mexendo algumas coisas, né? Pondo a parte administrativa também, né? Então, tem a escolha do texto pelo conselho editorial, por exemplo. Eu li um livro que chama Dharma Punks, que é sobre mindfulness e Dharma, e é muito legal, muito gostoso de ler, super legal. O cara tem uma atitude punk, mesmo depois de virar budista, continua tendo a atitude de, sabe, peitar o sistema e etc., só que limpo, sem álcool e drogas. Ele conta toda a trajetória dele de um adolescente infrator, que foi parar um monte de vezes no reformatório, até se tornar um cara que tem casas de acolhimento de pessoas usuárias de álcool e drogas baseadas em mindfulness e nos 12 passos, né? Muito legal. Eu poderia trazer para o conselho e falar, vamos fazer esse livro? É um livro que eu li, né? Então qualquer um de nós lê, enfim.
tem muitos caminhos de chegada, né? E aí propor, se é viável, se não é, daí tem que pensar junto, né? E assim, então é a escolha, né? Ou a gente mesmo pode escolher, ou quem tiver no conselho, ou o editor, enfim, né? Ou você recebe de fora. Você recebe de alguém que não é um editor, não é do conselho, não tem nada a ver e vem com uma proposta para você. Também pode acontecer, né? Numa editora organizada, quem receberia essa proposta seria o editor. No nosso caso, eu acho que as coisas vão se misturar um pouco, né? Quem está no conselho editorial vai editar também, provavelmente, enfim, né? Então, é isso, né, Cláudio? Acho que... Sim, a única observação que eu faço, assim, é em termos da linha editorial mesmo, né? Então, a gente pega, por exemplo, é muito importante definir a linha editorial, para não ficar aquela coisa de atirar para todos os lados, né? Um exemplo, um bom exemplo é a editora Pensamento Cultrix, que eles já têm um nome no tipo de livro que eles publicam. Você pensa em editora Pensamento Cultrix, já vem na cabeça assim um tipo de livro, uma linha editorial bem definida, né? Agora, você pega um grupo grande como a Record, por exemplo, eles publicam desde biografias de santos até romances, ficção, né? Ou seja, é bem mais amplo. E aí entra a história dos selos editoriais, né? Então, você tem lá, por exemplo, a editora Gutenberg, que é uma grande editora, um grupo aí de Minas Gerais, né? Eles têm um selo, que é o selo Autêntica, no qual eles publicam alguns tipos de livro aí voltados mais para didáticos, por exemplo, né? Então, só a observação que eu faço é que a linha editorial é importante definir, claro que ela não precisa ser rígida, mas para não fugir do propósito, né? Só nesse sentido. Até como uma própria orientação para o consumidor, para quem está comprando aqueles livros, né? Luiz. Nós somos pequenos ainda, né? Então, acho que isso a gente vai chegar nessa linha editorial também fazendo, né? Conversando e tal. Alguém falou algo aí, né? Não, eu ia perguntar, você comentou um pouco sobre essa coisa do estudo da viabilidade financeira. Fiquei curiosa um pouco, saber um pouco mais disso, como que vocês fazem essa análise. Sim, aí é o item 2 que eu estou colocando, que é a parte por trás, assim, né? Vamos colocar aqui, sei lá, pré-tradução, depois a gente vê o nome, como é que é, mas vamos lá, pós-aprovação, vai. Pós-aprovação. Temos várias etapas. Temos o contato com a agência para verificar a disponibilidade de direitos. A gente aprovou, a gente quer fazer esse livro, né? Na verdade, talvez isso até pudesse ser antes, porque pouparia trabalho, mas enfim, né? Talvez seria até antes, seria até aqui. Escolher o texto. Tá. Mandou para o conselho editorial. Então tem uma primeira... Peraí, tem agora... Deixa eu... Agora não dá. Ó, primeira aprovação pelo conselho. Aí vai para checagem de direitos. Então, vamos dizer, chegou para o conselho. O conselho acha que é uma boa ideia. Antes até de mandar para a leitura crítica e pagar a leitura crítica, checa se os direitos estão disponíveis para tradução em português. Pode não estar, pode ter outra editora já fazendo. Direitos estão disponíveis? Né? Manda para leitura crítica. Mas aí, antes, desculpa te interromper, antes ou depois da viabilidade? Eu acho que eu entendi a pergunta dela, né? O estudo de viabilidade econômica financeira entra onde? Não, entra depois, geralmente, eu acho. Mesmo depois de pagar a leitura crítica. E aí, se chegar à conclusão de que não é viável... Na verdade, o estudo de viabilidade determina o preço do livro, né? Então ele não é uma decisão segue em frente ou não segue em frente. Ele é uma decisão para determinar o preço.
sei que, na verdade, eu sempre tenho feito depois. Então, a gente vai ter que olhar tudo isso, porque assim, eu tenho feito depois, porque na verdade eu não estou me preocupando muito com isso. Eu quero editar os livros de arte. Pronto. Sim. Depois a gente... Por isso que eu acho importante esclarecer os critérios de decisão, para Claro. todo mundo ter isso em mente. Eu concordo com você. Okay? Pode acontecer de um jeito ou de outro. Pode ser aqui, o estudo de viabilidade. Porque se a gente Normalmente, o editor que está propondo aquele livro para o conselho editorial, ele já vai dizendo, olha, esse livro foi um sucesso na Alemanha, nos Estados Unidos, em Portugal, vendeu bastante, etc. Né? Ou então, não é um livro tão procurado, é um texto raiz, mas muitos estudantes querem ler esse livro, então existe um público. Né? Eu vejo, né, assim, a minha experiência, né, onde eu estou envolvido, é mais com relação ao público, né, ao público leitor. Vai ter uma demanda para esse livro ou não? É um livro que vai ser só, enfim, não vai ficar encalhado, né? Essa é uma grande preocupação, é não produzir um livro que fique encalhado, né? E aí sim, aí tem isso que o Luiz está falando também, do custo do livro, né? O custo, digo, em termos de direitos autorais, você tem que comprar os direitos autorais, né? Do autor, etc. Né? Então, é isso. Ele acaba não entrando aqui também, porque, assim, pelo menos a nossa visão que tem sido até agora na AME a gente busca pelo um livro que venda super bem, que tenha mais chance e tal, e daí a gente faz um ou outros dois que a gente sabe que não vai vender pra caramba, mas que é muito relevante ter aqui no Brasil. E tudo bem, vai demorar 5 anos para vender 300 livros, não tem problema. É um livro muito precioso da linhagem. Então, e é claro, é isso. Se a gente pega um livro que vende muito, que a gente sabe, sei lá, o Mindful Eating da Jan Chosen Base. Tem um outro livro dela aqui no Brasil, que é o Como Doar um Elefante, e já vendeu já botou umas 3 tiragens. Vende feito água. Então ela já é uma autora relevante conhecida aqui. Putz, traz o Mindful Eating dela para cá ainda. Ela está começando a dar formações de Mindful Eating aqui, o movimento está crescendo. É um livro que dá para apostar que vai vender. Sabe? Mas é sempre uma aposta, né? Também. E, enfim, fez leitura crítica, né? Checou direito, está disponível, fez leitura crítica. E tudo isso não é exato, né? Também. Às vezes, por exemplo, num congresso internacional, Congresso Brasileiro de Mindful Eating, a gente estava lá, Aline Rossi, presidente do Conselho Internacional de Mindful Eating, deu palestra lá, viu a nossa banca, veio conversar, e aí perguntou, e o meu livro, vocês não querem trazer o meu livro para o Brasil? Bom, se ela fez essa pergunta, a gente já sabe que os direitos estão disponíveis. Entendeu? Já chegou com tudo já sabido e agendado e esquematizado, então tem muitos caminhos, né? É mais ou menos isso. E, enfim, a segunda etapa depois, né? Uma vez que decidimos fazer, os direitos estão disponíveis, seja quais caminhos a gente viu isso, né? Fez a leitura crítica, a gente olhou, o conselho aprovou, o direito está disponível. O que acontece? A gente entra em contato com a gente retoma contato com a agência, faz uma proposta de adiantamento de direitos autorais para autores internacionais, geralmente. No Brasil, não costuma ter isso, né? A não ser que você seja um cara já muito famoso, né? Ou uma mulher muito famosa, senão não tem. Então, geralmente, sei lá, por exemplo, esses de Mindful Eating, era $1.000, $900, o adiantamento de direitos autorais. É uma quantia que você paga, assim que você fecha, $900, e isso vai ser descontado dos 10% de direitos autorais que vão para o autor, no preço de capa. Em vez, você já pagou adiantado um tanto. Tá? Então, tem um custo de adiantamento. Junto da tua proposta vai a tiragem. Quanto você pensa de tiragem, preço de capa e distribuição. Por isso que nesse momento, geralmente aqui, ó, mais ou menos aqui, foi feito um estudo de viabilidade. E você vai ter que passar
na proposta, você vai ter que combinar tiragem e preço de capa. E aí é isso aqui, eu vou compartilhar com vocês um outro arquivo, peraí. Qual pode ser? O da John Chosen, por exemplo, né? Que a gente pensou em fazer. Deixa eu abrir, daí vou compartilhar. Esse aqui é um estudo de viabilidade, por exemplo. Tá, que a Ana Paula queria ver, né? Ó, preço de capa, possibilidades de preço, 29, 33, 35, 37. Receita líquida com 60% do valor médio do preço de capa. Por quê? Ah, venda através de instrutores, você dá desconto, 40%. Venda através de livraria, também é 40% do preço de capa, porque eles vendem no preço mais alto. Venda através de outros canais, enfim, né? Então a gente calcula com 60% médio, tá? Em geral. E aqui tem a tiragem, 2.000 exemplares, certo? Então, tudo isso, essa tabela já está, a planilha já está montada, essa tabela, né, com todos os cálculos e tal. Então, aqui é a venda de 2.000 exemplares a 60% do preço de capa, tá? Com os diversos preços de capa. Imposto, ele é variável, ele depende dos 12 últimos meses, no caso. Se a gente transformar em uma editora mesmo, ou em uma associação, pode ser que baixe ainda mais. Direito autoral de 10% e a receita líquida. Receita líquida é essa com 60% a média, menos imposto, menos o direito autoral. Sobra isso, certo? Então, vendeu todos os 2.000 livros a R$ 35,00. A gente recebendo 60% do preço de capa. Deu 42.000. Tira 2.730 de imposto, tira 4.200 de direito autoral, sobra 35.070. Agora, os custos estimados na época de gráfica, 6.828,40. De tradução, revisão da tradução quando precisa, a gente tem que incorporar. Nesse caso, essa é uma tradução que não é precisar de revisão. Não é, Cláudio? Porque já vem. Tem tradutores também que já combinam, já vem revisado, tem outros tradutores que não, daí você contrata revisão e tal. Preparação de texto, logo após que chega, isso tudo a gente vai passar nessas etapas, tá? É só para ter ideia aqui no estudo de viabilidade. Daí tem uma preparação de texto, um primeiro trabalho do texto sobre a tradução. Projeto gráfico, diagramação, pode ter revisão antes também. Aqui não estava previsto porque eu estava pensando em fazer gratuitamente mesmo. Projeto gráfico de diagramação, criação de marcador de página, impressão de marcador de página. Capa aqui já estava incluída no preço do projeto gráfico. Tá? Às vezes você paga cotejo, às vezes não, quer checar se tudo que está no diagramado, se tudo que estava no original veio para o diagramado mesmo. Às vezes o próprio editor faz, daí você não paga nada mais. Revisão, ilustrações, se quiser fazer. No caso desse livro tinha áudios, o livro vem com CD. Então, mesmo que a gente não coloque CD, mesmo que a gente faça os áudios em MP3 e disponibilize num site, tem que fazer a tradução desses áudios e gravar. Se tiver produção de foto, se tiver convite, coquetel, se tiver que pagar a etiquetagem ou shrink, que é passar o plastiquinho em volta, né? Ficha catalográfica e SBN, assim vai. Então, por exemplo, nesse caso, esse livro custaria R$ 17.370, praticamente. Ou seja, vendidos 2.000 livros a 60% do preço de capa, descontando imposto e direito autoral, descontando todo o custo de produção, após vender 2.000 livros, sobraria 17.700. Break-even, 991. Ou seja, para pagar os custos, tem que vender 991 livros, né?
E aqui umas informações para basear, né? O custo de impressão por livro, a receita por livro e o preço por página. Você consegue comparar com estudos de viabilidade de outros livros para ver se não está saindo muito do padrão, sabe? Então, esse é um exemplo de estudo de viabilidade. Aí aqui do lado eu anoto o adiantamento de direito autoral para eu saber quanto que precisaria de grana logo de cara, né? O que é? Adiantamento de direito autoral e tradução. Que são as primeiras coisas, né? Luiz, deixa eu perguntar uma coisa. Uhum. E livros eletrônicos? Hoje tem muito, né? Tá todo mundo, qualquer livro que você publique, você já lança em eletrônico, né? O e-book, né? E tem diversas lojas que comercializam e tudo mais, né? Vocês ainda não têm? A AME ainda não publicou e-books? Isso iria também na planilha, seria um cálculo diferente, porque os custos são outros, né? Todos os nossos livros já estão com e-book. O que eu não tenho colocado nessa planilha. Essa planilha, para mim, é do livro físico, né? Todos eles já vão para e-book. Você paga um custo básico ali, que não é muito alto, né? Para conversão para e-book. E depois a gente tem feito a venda através de uma empresa que distribui para todas as lojas virtuais de venda de e-book. E eles pagam uma porcentagem de venda para a gente, que é bem baixa. Se a gente pudesse gerenciar tudo, seria uma porcentagem maior. Como não é, uma porcentagem bem baixa. Mas acaba se pagando rapidinho, então eu nem coloco isso aqui, para mim nem é relevante, assim, sabe? Eu nem lembro quanto, né? Sei lá, vai que dê R$300 para converter em e-book. Logo, não é algo relevante. O nosso público, em geral, pelo que a gente tem visto, ainda prefere, o público desse tipo de livro ainda prefere muito mais, de longe, o livro físico do que o e-book. Tem venda de e-book, mas pouco. Até aqui. Você também, Rita, vai complementando o que quiser, tá? Se você quiser souber de alguma coisa, ou lembrar de alguma coisa, abre o microfone e vai complementando. Era isso que você queria ver, né? Então, esse é um estudo de viabilidade. Aí você determina o preço de capa. Por exemplo, dá para fazer a 33? Se fizer a 33, sobram 15 mil. Qual que é a questão importante aqui? É legal se der para fazer a primeira tiragem, se o dinheiro que sobrar, no mínimo der para pagar a segunda tiragem. Então dá para pagar a gráfica, mais uma nova revisão, porque sempre acaba passando alguma coisa. Então, se esse dinheiro que sobra deve no mínimo para pagar a gráfica mais uma revisão, beleza, a gente já consegue, pelo menos não precisa pôr dinheiro para fazer a segunda tiragem, né? Porque a partir da segunda os custos caem bastante, né? Você não tem tradução, projeto gráfico, não tem nada disso. É a primeira tiragem que é mais cara. Agora, se der para a segunda tiragem pagar a gráfica, mais revisão, né? E ainda sobrar um lucro, melhor ainda, né? Aí, o que faz? Permite investir em fazer outro livro. Mesmo se for um projeto não lucrativo, né? Decidimos que vai ser uma associação e que a gente vai montar aquela base de cursos, etc. e tal, e que, na verdade, os trabalhos daqui a gente só vai ser tudo voluntário ao máximo possível. Também muda tudo. Então, tudo depende do caminho que a gente achar, né, que é o melhor. Ou vai ser pago, mas não vai ser preço de mercado, ou vai ser preço de mercado. Isso tudo são questões a debater também, a considerar. Né? Aí, vamos lá, voltando para cá. Então, vem um estudo de viabilidade. Com o estudo de viabilidade, a gente determinou tiragem e preço de capa. Porque, por exemplo, às vezes você faz aquele estudo de viabilidade e vê que imprimir 1000 exemplares só, não adianta, você não consegue nem cobrir o custo.
Tem que imprimir 2.000, dependendo do livro. E distribuição também, geralmente, muitas vezes eles pedem alguma coisa de como vai ser distribuído, né? Aí vem contrato, assina contrato, assinou o contrato, recebimento do original para tradução. Certo? Aí sim. E assinar contrato não é só assinar, né? Vai e volta às vezes. Já tem contrato, por exemplo, que vem... não, a capa tem que ser exatamente igual ao do original em inglês. Você vai ver a capa do original em inglês, não conversa em nada com o público brasileiro. Não tem nada a ver. Aí você tem que dialogar, negociar... E tem todo um trabalho, né? E aqui entra um outro trabalho que é depois o gerenciamento desse contrato. Tem um monte de questões específicas. Ele tem um prazo de validade, você tem os direitos por 7 anos. Então, se você quiser renovar, alguém tem que estar atento a isso para, antes de vencer os 7 anos, entrar em contato para renovar, né? Tem umas obrigatoriedades, por exemplo, de prestação de contas anual, em determinados períodos, com remessa de dinheiro. Você precisa ter pelo menos 300 livros em estoque. Se você tiver menos que 300 livros em estoque, eles podem romper o contrato. Tem vários detalhes, assim, geralmente, tá? A parte mais administrativa, assim. 3, tradução. O texto é enviado para um tradutor e traduzido. O que isso implica, né? Isso implica um editor dialogando com o tradutor. Porque o tradutor ele não traduz e pronto, né? Ele traduz e vai dialogando. Tem termos que ele tem dúvidas, né? Quer falar mais disso, Cláudio? Você que é tradutor? Acho que também é melhor, né? Abriu o som. Em geral, assim, nessas editoras maiores, tal, esse diálogo é mais limitado, né? Assim, né? Você faz a tradução e manda, daí sim, vai para cotejo, vai para preparação, né? Não é toda editora que abre para esse diálogo, assim, que tem essa conversa entre o tradutor e o editor, né? Como eu estou tendo agora, a gente está fazendo esse livro do Nangial, fazendo isso com o Luiz. Eu sugiro termos, né? Existe já a tradução do Tarshem, que foram adotados alguns termos que não são exatamente os que estão em inglês, né? Existe uma gama de outros termos que a gente pode usar. Então, nesse caso, está havendo um diálogo bastante produtivo, inclusive, né? Mas, em geral, assim, não, isso já vai para o preparador. E isso a gente pega muito erro, né? Até por causa disso mesmo, por essa falta de diálogo, acabam acontecendo muitos erros. Porque, às vezes, o tradutor não conhece tanto a área, né, daquele livro. O ideal é que ele conheça, mas não é sempre que isso acontece. E mesmo quando conhecem, existem detalhes que escapam, né? Daí até a necessidade do tradutor estar sempre estudando aquele tema, né? Está sempre se familiarizando com aquilo que ele está trabalhando. No nosso caso, a gente tem feito quase todos os livros esse diálogo entre editor e tradutor. E às vezes até não sei que nome a gente pode dar para isso, mas uma referência técnica. Então, por exemplo, se der certo de pegar o livro da Jan Chosen mesmo, a gente quiser retomar e pegar para fazer, e o Cláudio traduzir, eu vou pôr o Cláudio em contato com o pessoal do Centro Brasileiro de Mindful Eating, talvez a Adriele, talvez a Luísa, que eles já têm familiaridade com a terminologia da Jan Chosen, eles já fizeram traduções por causa do manual da Jan Chosen, então é um diálogo que pode ajudar muito, Cláudio. Então também tem isso. Então tem, às vezes, um contato com... Como é que eu posso chamar essa pessoa? Um técnico, um especialista? Técnico, ou às vezes é com o próprio autor. Isso.
No caso do livro do Kabat-Zinn, do Vivendo a Catástrofe, que a gente acabou indo para Palas Athena, o Kabat-Zinn deixou o contato direto para esclarecer dúvidas diretamente com ele, a tradutora. Então, o pessoal que cuida, né, do texto. Então, foi para a tradução. Eu estou vendo que depois tem aqui diagramação, mas, na verdade, eu vou colocar mais um ponto antes aqui. Vou duplicar esse slide e vou pôr um 4, que é preparação de texto. Luiz, nesse modelo eu pus depois, preparação. Em geral, assim, pelo menos como eu disse, na minha experiência, né, eu baseei demais assim, da maneira como eu tenho trabalhado. As editoras, elas passam para o diagramador e ele já dá uma ajeitada no texto, já deixa meio no formato antes de ir para o cotejo, para a preparação e para a revisão, e depois volta para fazer uma finalização. Claro que isso pode ser feito diretamente no Word, mas assim, eu tenho visto mais fazer diretamente como se diz, já diagramado, né? Entendi. Pode ser. A minha experiência... Isso de editora para editora, de fato, né? É bom para o pessoal ver como não é também uma coisa exata, né? É muito variável, né? Que a minha experiência inteira até hoje foi sempre preparação antes da diagramação. Inclusive porque a preparação de texto, no caso como eu costumo ver e fazer, o que entra? Entra um trabalho de texto mesmo, de, sei lá, dar mais fluência ao texto, adequar ao público-alvo, ver termos e trechos com o tradutor quando necessário. Geralmente, na preparação, entra todo um trabalho que orienta a diagramação, né, em alguns casos. Né, facilita a diagramação. Você pode até aplicar estilos de Word, em alguns casos, mas tem essa preocupação também, né, de deixar fácil para a diagramação, para quem vai diagramar. Muito melhor já vir o texto pronto. Vocês conseguiram escutar a Paula ou não? Fala mais alto. Para a gente que diagrama, é muito melhor já receber o texto pronto, porque é muito mais produtivo. Você não tem aquele vai e vem, não tem problema de passar algum trecho. Por exemplo, eu fiz um projeto. O último projeto que eu fiz, assim, ficou fazendo o texto enquanto diagramava, assim, o processo levou uns 8 meses, e no final a gente falou assim, olha, eu não sei se essa é a última versão. Aí ele mandou o texto, e um dia eu diagramei de novo, entendeu? Então não é produtivo. No tempo que a gente perdeu 8 meses, eu resolvi um dia, depois com o texto final já revisado, e com os aceites do editor, para a gente que diagrama, é melhor já o texto final. Eu também, pessoalmente, eu prefiro trabalhar essa revisão no Word. Eu tô com alguns livros meus de mitologia que estão sendo publicados, e inicialmente eu estava recebendo os textos já diagramados para que fizesse a revisão, né, final. Eu tive muita dificuldade, e aconteceu isso que a Paula disse, né, acaba sendo contraproducente. Mas nesse caso eu pedi, então, que a gente fizesse, né, a preparadora, né, me passasse os textos no Word, para a gente conversar, ter essa troca, né, de ideias, né, de acertos ali, às vezes é uma data que está errada, né, enfim. E aí sim ir para a diagramação, mas mesmo assim você acaba, depois de diagramado, você dá uma olhada final, claro, né, ver essa coisa de linha viúva, linha órfã, e mesmo erros mesmo de português, né? Eu prefiro assim também.
E isso de outra coisa que o preparador faz, geralmente eu gosto, né? Acho legal é esse cotejo com o original. Porque a gente, claro, a gente espera que já venha do tradutor, mas passa. Então, você recebe o texto traduzido, uma das coisas que a gente faz, geralmente, é bater começo e fim de parágrafo olhando com o original. Será que não pulou parágrafo na tradução sem querer? Acontece às vezes, pode acontecer. Mesmo que o tradutor tenha um revisor que já fez isso, é uma rechecagem. É uma coisa que se faz rapidamente, mas vale a pena fazer. Eu acho que o cotejo é fundamental, viu? Não só numa tradução, mas mesmo quando você está um livro em português, sei lá, o Machado de Assis, por exemplo, você vai fazer uma revisão, né? Essas traduções que eu estou fazendo do George Orwell, por exemplo, quem está fazendo o cotejo é o próprio editor, né? Ele recebe. Eu acho que no Nangial também você está cotejando, né, Luiz? Uhum. Então, pode ser antes. É que tem essa outra figura que, na verdade, todos esses processos, até o final, tem trabalho do editor no meio. O editor está recebendo tudo de cada etapa, parando com ele, checando tudo que foi feito em cada etapa, devolvendo e trocando com quem fez, se for necessário, para depois passar para a etapa seguinte. Tem uma pessoa fazendo isso o tempo todo. Então, depois disso, então, aí é que tá. Aqui para mim também teria uma outra etapa, que a gente tem pulado, em geral as editoras têm pulado, todo mundo tem pulado por falta de grana, né? Que para mim, mas para mim teria uma outra etapa, que é a primeira revisão de texto, no Word ainda. Ortográfica e gramática. Então, ainda antes de diagramar, teria um revisor checando erros de ortografia, erros gramaticais, erros de digitação, e itálicos, etc. Exato. O ideal seria isso, já ter uma primeira revisão, né? Só tem que ver se o custo permite, né? Aí vai para a diagramação. Na verdade, o projeto editorial e capa já estão sendo... Capa até às vezes pode demorar um pouco mais. O projeto editorial já estava sendo trabalhado desde o começo, né? Geralmente. Foi para a tradução, a gente já manda o original geralmente para os diagramadores darem uma olhada e irem pensando. A gente já deu nas primeiras páginas para sentir o que é um título, um subtítulo, né? E a massa de texto que cabe em cada página. Aí a gente até sugere, às vezes, um ajuste de imagem, um ajuste de entrelinha, né? A contagem cair certinho. É isso aí, como que a gente pode dizer? Escolha de fontes, espaçamentos, imagens, aberturas, com a realidade do texto, etc. Quebra de página, né, de capítulo. Oi? A quebra de página, né, se o capítulo vai começar só na página direita ou só na página esquerda, só nas páginas ímpares ou se dá continuidade, né, enfim. Tem livro que não tem quebra de capítulo, o capítulo acaba, que começa o capítulo na página seguinte, à esquerda, né? Às vezes acontece, depende do projeto, né? Seu projeto gráfico, né? Uhum. Isso. Então, é um projeto gráfico. Capa, de repente, já vão sendo feitos estudos de capa também. Tudo isso implica, de novo, tudo isso implica trocas, vai e volta com o conselho ou com o editor, aí depende, né? E até ir chegando, né? Porque daí quando o texto chega para a diagramação, já tem o projeto gráfico, já está determinado que tipos de estilos tem, boxes,
quadros, gráficos, tabelas, os estilos, as cores, etc. Já está tudo determinado, né? É só ir encaixando, claro, tem que fazer ajustes às vezes, né? Tem coisas a fazer. Vamos ver. Oi. Não, eu ia comentar que, paralelamente a isso, já pode ser feita, lógico, a capa, quarta capa, definição de orelhas ou não, essas coisas, né? Texto de orelha, texto de quarta capa. Quarta capa é a parte de trás, né? A gente fala que tem capa, segunda capa, que é o verso da capa, terceira capa e quarta capa, né? Fundo do livro. Então, mesmo segunda e terceira capa, às vezes você pode decidir que você não quer chapado no branco, você quer com uma ilustração. Pode vir também. Todas essas decisões, se o livro vai ser todo preto e branco, se ele vai ter cor, 2 cores, 4 cores, tudo isso vai decidido aí. Marcador de página. Foi diagramado. O diagramado significa, às vezes, também vai e volta, né? Dependendo do que precisa de ajustar, de ver, né? O editor sempre olha e pede ajustes se for necessário, né? Mas acabou de diagramar, temos cotejo, revisão e finalização. O texto traduzido é cotejado com o original, de novo. Tinha o original traduzido. Foi diagramado? Ué, pode acontecer de pular um parágrafo na diagramação sem querer, por exemplo. Então você bate. Começo, fim de parágrafo e tudo que tem de especial. Tabela, destaque, sei lá o que, né? Bate para ver se está tudo lá. Aqui no caso eu vou deixar lá no começo, tá, Cláudio? Mas pode ser que seja aqui também, né? Pois é, eu inverti, né? Aquilo foi colocado, o slide 6 seria o 7, né? Tem o texto de quarta capa, de orelhas, está todo nessa etapa, mas a gente está antecipando, né? Porque muitas vezes, enquanto está diagramando, a gente já vai fazendo isso, né? Muitas vezes. Não espera chegar no final. Quando a gente já tem as 10 primeiras páginas diagramadas, a gente já entra com um pedido de ficha catalográfica e ISBN, essas coisas. Todo livro tem que ter uma ficha catalográfica feita preferência pela Câmara Brasileira do Livro, né? E todo livro tem que ter um ISBN, que é o código de barras com o código mesmo, com a numeração para venda. Tudo isso tem que ser pedido. Como é que é o nome lá do pede ISBN? A Fundação do ISBN mesmo? Como é que é? Lembra? É a Fundação Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro. Isso. Fundação Biblioteca Nacional. Aí, o texto é cotejado contra o original, se faz uma revisão ortográfica e gramatical final. Aqui está o texto da quarta capa das orelhas, né? Pode ser. A gente pôs lá, eu vou por assim que está mais bonitinho, do jeito que você escreveu. Cadê? Onde que a gente pôs, hein? Aqui? Aqui, orelhas. O texto final volta para a diagramação para ser feitos os ajustes finais. O diagramador gera os arquivos que serão enviados para a gráfica. Miolo e capa. O e-book geralmente a gente faz de outro jeito, né?
Uhum. Daí, vou fazer um 8 aqui. Para impressão e impressão, né? Então, o texto final vai para a gráfica. Aí tem avaliação de provas, né? Esse final é o PDF, né? PDF final. As provas têm sido provas digitais, geralmente, né? Agora sim. Tem uma avaliação de provas digitais, uma última chance de verificar se passou algum erro, se deu problema de cor, falta de fonte, Programa de fonte. problema de fonte, de cor, às vezes a cor não sai exatamente igual, alguma etc, né? Alguma outra coisa. E aí vai para a impressão mesmo, né? E nessa pré-impressão a gente também geralmente pede um boneco, né? Só do papel e para ver como é esse volume, né? Textura. Tem papel branco, tem papel. Uhum. Tá, quer dizer, um boneco do livro, uma simulação do livro em papel, né? Uma maquete seria, né? Para ver como é que ele vai ficar de tamanho. Enfim, Lombada, se é de cola, se é de costura, né? Aí a gente vê até a abertura dele, se não vai comer a margem. Tá vendo? Aquela checagem para ver se quando... Não sei se vocês ouviram, ela falou que checagem quando abre ele, para você ver se não vai cair na margem o texto. Tem toda a história no boneco, né? Dependendo da lombada, ele come mais. E a impressão em si. Certo? Aí, eu acho que o e-book, na verdade, vem aqui. Porque é aqui que a gente sabe se realmente está tudo certo com ele. Eu mando PDF. Uhum. E aí eu vou duplicar o slide de novo. Para a gente ter um 9, que é distribuição e venda. E aí entra um monte de coisa, né? Entra, por exemplo, recebimento e estoque dos livros. Estocar o livro em algum lugar. Então, local para estocar. Entra canais de venda. E-book em lojas virtuais. Gerenciar e-book em lojas virtuais. Gerenciar livro físico em lojas virtuais. Gerenciar livro físico em pontos de venda físicos, livraria, banco, o que quer que a gente queira, restaurante, né? Gerenciar venda direta pelo site ou em eventos. Então, gerenciamento de canais de venda. Então, emissão de notas fiscais, gerenciamento de direitos autorais. Para você pagar o direito autoral, você tem que saber quantos livros venderam e a que preço. Você tem que manter um rastro disso, né? Para poder saber calcular quanto que paga de direito autoral, né? E fazer o pagamento, né? Aqui no seu manuseio e postagem? Sim. Manuseio e postagem dos livros. Canais de relacionamento com distribuidores
instrutores de mindfulness, no nosso caso, e público direto. É isso, né? Foi para o canal de venda, recebeu o pedido. Esse aqui recebeu o pedido. Daí emite nota fiscal, manda o livro, faz o gerenciamento de direito autoral, os canais de relacionamento e o gerenciamento do estoque, que de preferência você imprime de novo antes de acabar, né? Qual é o número? 300 é muito. 300 depende do livro. Para um livro como Respirando, quando você chega em 200 exemplares, já é bom imprimir. Para um livro que vende pouco, você pode esperar até uns 50. E tem que decidir se vai reimprimir ou não também, né? E aí, tem 10 aqui, que é marketing. Ações de divulgação em redes sociais e como é que chama? Quando tem diálogo, quando as pessoas escrevem, você tem que responder, né? Na gestão das redes sociais, né? Ações de divulgação e gestão no próprio site. Divulgação por e-mails, WhatsApp, e-mail, etc. Ações de divulgação por meio dos instrutores, no nosso caso, e possíveis ações de divulgação que a gente nunca fez pelos distribuidores, não, pelos pontos de venda, vai. Livrarias e etc. Você pode fazer um material de apoio, você pode ligar para as pessoas e falar: ei, como é que está a venda do nosso livro? Ah, ele está na prateleira, ele está em destaque, não sei o quê. Aí você pode fazer sei lá, um estantezinho, um topping para levar, aí você poderia fazer um monte de coisa, né? Como possibilidades, né? Mas no nosso caso, os instrutores acho que são o público principal até hoje, né? Site e tal. Isso. E aí tem o 11. Eu acho que agora é o último, hein? Gestão administrativo financeira da editora. Tem isso também, né? Então, gestão financeira. Foi bem geral, assim, né? Gestão estratégica. Em que aqui eu acho que é um conselho, né? Uma interface com o conselho, mas enfim. Financeira, estratégica. O que mais que tem? Isso financeiro. Tem a gestão dos contratos, autores, né? Tem a gestão dos pontos de venda. Quer dizer, a gente vai ampliar, a gente vai entrar mais livrarias, a gente vai... né? E dos parceiros, né? Não sei que outro nome dá para isso, mas entra um monte de coisa aqui também, né? Então, sei lá, tem o canal da Simplíssimo. A Simplíssimo vende todos os nossos e-books. Tem que fazer uma gestão disso. Tem um sisteminha que você entra, verifica quanto vendeu, quando tem pagamento, conversa, devolve. Aí tem a meta
que é a que faz a venda dos nossos livros físicos em lojas virtuais. Também tem um sistema que você entra, vê quanto que vendeu, como é que está indo, etc. Se eles estão precisando, se não. Tem um monte de coisas, né? E, bom, e aí todo o resto que tem, né? Checar, estimar custo de impressão, tem um monte de coisa, né? Você lembra de mais alguma coisa, Rita, que não está coberta aí dos trabalhos? Ou o Cláudio, alguém mais? Nessa parte mais administrativa, financeira? Eu adorava a parte do lançamento. Sou sagitariana, gosto de festa. De festa, então, né? Planejar lançamento era uma parte muito legal. Se tiver o autor presente, melhor ainda, né? Pensar nessas coisas. Campanha para lançamento, preço especial para lançamento, essas coisas. Então, e tem uma outra coisa, caso a gente decida fazer, que de repente colocar aqui, que eu posso chamar de projetos especiais. Crowdfunding, co-edições, por exemplo, se a gente fizesse da Lynn Rossi, da presidente do Centro Internacional de Mindful Eating, seria uma coedição com o Centro Brasileiro de Mindful Eating. Eles iam, inclusive, custear todo o valor inicial para a gente devolver depois com 10% conforme a venda. Então, pensar esses projetos para viabilizar livros também é um trabalho, né? Acho que é isso. E tinha um outro slide aqui, deixa eu ver o que o Cláudio fez. Funções na linha editorial. Quer falar desse aqui, Cláudio? Foi você ou foi a Suemis que fez esse? Suemis caiu, acho, né? Não foi você, Cláudio? Não? Então foi a Suemis. Deixa eu ver. Ah, ela tentou fazer um apanhadão do que cada um faz, é isso, né? Ah, beleza. É um pouco de tudo que a gente falou aqui, né? Aqui eu acho que é isso. E aí tem esse... Ah! Um fluxograma. Fica feliz? Foi você ou foi a Suemis que fez? Tem a cara da Suemis, hein? Não, foi esse mês também, ela que fez. Ó. Esquece tudo que a gente falou, tá tudo aqui, né? Era só o último slide. Produção atrasa. Bom, tudo bem. É basicamente tudo que a gente falou, mas isso mostrou que faltou uma parte ainda aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Diagramação. Vamos lá. Opa. Diagramação. Vamos ver. Quer ver? Aqui, ó. Diagramação. Projeto gráfico, tal. Estudo de capa. O texto é enviado para diagramação. Barra. Produção de ilustrações. Barra. Produção de fotos. Fotos, infográficos. Vamos pôr tudo junto aqui. Ilustrações, fotos, infográficos, gráficos, quadros, etc. E pesquisa iconográfica, porque às vezes você não vai produzir fotos, mas você vai fazer uma pesquisa em bancos de imagens.
Essa parte estava faltando, né, no processo. Verdade. Acho que é isso. Parece muito, mas é super legal de fazer, viu, gente? É uma delícia. É demais de fazer. Só a parte administrativa que eu acho muito chata. O resto eu acho muito legal. Vocês têm dúvidas ou comentários ou alguma coisa que vocês verem que faltou, que não entendeu ou que precisaria rever? Nos projetos especiais, você colocou, eu queria rever lá, Crown, não sei o que lá. E também talvez eu deixo como sugestão de fazer um novo organograma que eu achei muito legal. Acho que ele dá uma visão assim, de um caminho natural e claro, né, do que vai acontecer. Não que você não tenha feito, tá ótimo, mas eu também gosto dos organogramas. Aquele programa do fim, é isso? Acho que ela poderia editar. Não pedi para a sua Eunice, que ela que fez esse, acho que é uma coisa que ela gosta de fazer. Pedi para ela, trocar com ela. E Luiz, e no tempo, né? O tempo é uma informação sobre quanto tempo levaria cada etapa, em média. Claro que isso vai variar muito de livro para livro, né? Mas eu acho isso importante, até para a gente pensar depois em como é que a gente pode contribuir de alguma forma, quais são as etapas que demandam mais tempo e mais ou menos os prazos que vocês esperam receber, alguma coisa sobre isso, ou você acha que isso não é relevante? A gente saber. Tudo bem também, se não for. De novo, pergunta de quem de quem desconhece o processo. Tranquilo. A minha pergunta, na verdade, é para o pessoal que trabalha aí com editorial. A gente vai falar uma coisa bonita para ela ou a gente vai falar a verdade? Porque o bonito, o ideal é assim, a gente tem muito prazo para fazer as coisas, né? A gente tem 1 a 2 meses para diagramação, a gente tem 6 meses para uma tradução de um livro grande, a gente tem, esse é o bonito, né? O real às vezes putz, o Tati marcou, vai vir para o Brasil daqui a 4 meses, vamos fazer o livro dele agora. E daí tudo é urgente, porque ele só avisou agora, a gente só ficou sabendo agora ele decidiu, então vamos. Então, você entende? Tem as duas circunstâncias, assim, né? Então... Eu ia coisa para chuchu, né? É muita coisa. Eu estava lembrando do livro do Contos do Despertar, né? Que foi bem esse caso, assim, que o David Barry estava vindo para o Brasil e a gente queria aproveitar que ele estaria aqui para estar no lançamento e a gente fez um milagre. Super rápido o processo para o livro poder ser lançado na data lá que seria interessante, que teria uma visibilidade, que teria a sanga reunida, né? Então, às vezes a gente faz essas aventuras. Nem sempre é tudo com muito tempo e não dá, às vezes não dá para respeitar o tempo ideal, né? De uma tradução, de uma revisão. A tradução eu acho que é um ponto que tem que ser mais preservado, né? Porque é o conteúdo, mas assim, a gente pulou uma revisão, né? Essa revisão do original, infelizmente a gente abriu mão e vai no diagramado mesmo para o livro ficar pronto. E a gente sabe os impactos, né? Quando a gente faz um livro assim, a gente sabe que provavelmente para uma segunda impressão, uma segunda tiragem, vai precisar fazer uma revisão bem feita, super minuciosa, porque vai passar muita coisa. Paciência, né? Então, assim, mas de verdade, eu estou pensando aqui na sua pergunta, acho que é muito variável dependendo do tamanho do livro e da complexidade do livro, né? Porque, sei lá, um livro de 100 páginas ali, como
o ciclo de Shamatha, tem 100 páginas, menos que isso até talvez. A maior parte é texto, tem 2 ou 3 gráficos pequenos. Sabe, esse livro se faz muito rapidamente, assim, não tem muito... Sabe, alguns meses a gente faz esse livro, tranquilo. Né? Pega um livro como Viver a Catástrofe Total, do Jon Kabat-Zinn. Esse livro você pensa em 1 ano e meio para fazer. Assim, e foi isso mesmo. No contrato, porque no contrato, quando você compra os direitos, também tem um prazo para você publicar o livro. Né? Então, o do Jon Kabat-Zinn, com a Palas Athena, veio 18 meses como prazo. Então, teve 6 meses para tradução, sabe? Para depois trocar ainda e retrabalhar. Então, realmente varia muito de acordo. E às vezes é um livro pequeno, mas é inteirinho de, sei lá, gráficos, infográficos, artes, ilustrações, não sei o que. Bom, pode ser que demore muito mais, né, para produzir. Não sei, sei lá, alguém sabe, vocês sabem dizer uma média, falar alguma coisa? Eu não saberia dizer. Eu diria que é um livro, e de editora para editora. Eu tenho um editor para quem eu trabalho, é quase como um agente editorial. Nós fizemos um livro agora, que é uma coletânea de relatórios aí de futuros, né? Elaborados pelo Conselho de Inteligência, lá do Departamento de Estado americano. Né? O livro, a gente pegou, eu comecei a trabalhar nesse livro em agosto, entreguei em setembro, foi um pouco mais de um mês, vai ser lançado em novembro. Paralelamente, para uma outra editora, ele lançou o último livro do Guilherme Fiuza, que já está no mercado. Começou a fazer junto, e já está no mercado, já está nas livrarias. Você pode... Então, eu, pela minha experiência, vai muito da editora, né? Agora, prazo de tradução é uma coisa assim, você pegar livro de 300 páginas para traduzir em 2 meses, né? Assim, é puxado, né? Isso que você está falando, aí 6 meses para traduzir um livro, isso é um sonho. Se bem que o Dangial está bem tranquilo, porque a gente conversou isso, né? Estamos fazendo, né, mas, poxa, isso é difícil, viu? Não é muito comum. De novo, também vai depender de que tipo de projeto de editora a gente vai querer. A gente quer uma editora que a atividade editorial nos financie também, monetariamente, então a gente tem que pôr livro no mercado e vender. Não, a gente quer uma editora que o projeto editorial seja mesmo sem fins lucrativos. Talvez a gente, só quem fizer, sei lá, quem fizer etapas de trabalho vai fazer ou voluntário ou vai receber um valor mais simbólico e a gente vai se financiar, cada um de nós de outra forma. Bom, aí a gente tem tempo. A gente não tem a urgência de fazer dinheiro. Então, qual é o tipo de projeto de caminho que a gente quer com a Ana? Isso também vai determinar, eu acho, né, esse tipo de... Determina um pouco essa questão dos prazos, determina até a estratégia editorial, né? Que livros nós vamos vender, fazer, etc. Eu estava pensando aqui, sei lá, ideias assim, né? De, por exemplo, disso que você falou de se a gente vai, por exemplo, sustentar, né, fazer alguma viabilidade mais financeira em cima da editora para talvez remunerar pessoas que trabalhem, né, façam ações e talvez não só voluntariamente, mas também vendo na AME uma forma de, né, de uma coisa sustentável, assim. Talvez se a gente pudesse, eu teria interesse em ser alguma coisa assim meio híbrida, né? Que a gente tivesse ações de pessoas que talvez se interessariam por ajudar menos, né? Então aí ser voluntários, e aí talvez a gente chegasse num acordo de ter trabalho voluntário e também ter um trabalho remunerado, né? Não sei o que vocês acham disso, assim, dessa possibilidade.
Total, eu acho que sim. Inclusive porque uma das coisas que passam pela minha... Eu ia falar pela minha cabeça, né? Mas não é. Acho que é pelo meu coração também, por eu todo. Não é só... Porque, assim, por exemplo, se a gente decide que vai ser, então, um trabalho para nos remunerar, mas daí a gente faz um chamado para ver quem quer ficar também responsável financeira e juridicamente pela editora também, não só trabalhar. E aí, de repente, a resposta é ninguém, só eu. Eu não vou assumir isso. De repente, não quero, né? Enfim. Mas então a gente decide que tem parte de nós que quer ter remuneração com isso. E também uma parte considerável de nós está a fim de também ser responsável financeira e juridicamente pela editora. Seja como a gente fizer, como associação, como empresa, como caminho que a gente tomar. Aí talvez seja mais viável. É mais gente pondo energia, é mais gente segurando, sustentando e tal. Não, ninguém absolutamente quer ser responsável de jeito nenhum. Bom, se for ficar para eu ser responsável de tudo, só se for trabalho voluntário. Porque eu sozinho, sendo o responsável financeiro e juridicamente por gerar recursos para um monte de gente, eu nunca quis. Assim, né? Então, nessa equação vai entrar também justamente isso, né, que você falou. Qual é o nível de envolvimento que cada um de nós quer? Vai ter alguns que querem fazer só colaborar em algum trabalho pontual, eventual, e de repente até voluntariamente. Maravilha, eu acho que pode ser esse híbrido. Vai ter outros que querem pôr a mão na massa e sustentar tudo isso, financeira e juridicamente, e vão dedicar uma grande parte do seu tempo para isso, mas também querem ter alguma remuneração, então, mínima, ou sei lá, justa. Também pode se olhar para isso. Vai ter outros que não, que só vão poder fazer um trabalho pontual, mas precisam de uma remuneração, pelo menos simbólica. Também pode ser. A gente pode chegar num modelo híbrido que acomode o que cada um busca, né? O nível de envolvimento e de remuneração ou não, mas, claro, tentando equalizar isso de uma forma justa para todos. É uma arte que a gente vai ter que achar, né, esse caminho. E em que modelo isso vai acontecer. Né? É uma outra decisão para tomarmos juntos, né, todos nós. Essa forma híbrida, como a Ana Paula está propondo, não sei como funcionaria, né? Teria que ver na prática, porque eu acho que o serviço voluntário, por exemplo, né? Às vezes eu faço algum serviço voluntário, etc., mas você acaba fazendo no teu tempo livre, né? E isso acaba impactando no prazo do projeto. Então, você tem pessoas aí que estão dedicadas, né? Estão correndo com o livro, daí chega numa parte que tem que esperar o voluntariado. Então, isso acaba dando tem que azeitar bem as engrenagens para que isso não emperre, né, um projeto, né, ou não atrase um projeto. Né? Se for todo o trabalho voluntário, por exemplo, é bem tranquilo, mas demandaria mais tempo, né? Eu vejo essa questão muito ligada à velocidade, né, de se produzir algum projeto. Não, então, por exemplo, Cláudia, aí o que eu estava pensando é igual o que a gente tinha falado, né, dessa coisa, às vezes a gente tem um livro ou alguns livros que são mais carro-chefes, mais vendáveis, né, e aí esse sim a gente busca um comprometimento ou uma equipe mais, e aí a gente tem as outras publicações que a gente também quer fazer, mas que não tenham esse apelo tão mercadológico, e aí talvez a gente possa ter uma flexibilização nesses livros, assim, por exemplo, né? Se a gente às vezes decidir, um livro, sei lá, vamos supor que o livro do Nandial é esse que vai ter o apelo mercadológico. Então aí a gente fala, olha, gente, nesse infelizmente não vai dar para a gente ter né, vindo com voluntariado, ou se vier com voluntariado, a gente precisa de um comprometimento, mesmo que seja, né, que você venha como voluntária, mas a gente precisa ter esse acordo
que você vai se comprometer com um prazo, né? Então, assim, se a pessoa estiver realmente interessada, quero fazer parte desse projeto e tal, mas a gente fazer uma coisa mais, né, assim, com prazos, e mesmo que seja voluntário. Ou fazer nessa dança, assim, dos livros com uma coisa mais, vamos dizer assim, fechadinha e outra um pouco mais aberta, assim, né? Para também acolher as vontades que, né, o potencial todo das pessoas que querem estar colaborando, que se mostraram dispostas a participar do projeto, mas que não vão conseguir estar nesse timing para os livros que precisam ser mais rentáveis, talvez, assim, né? E aí, até pensando nisso um pouco, talvez uma outra coisa que eu pensei foi, eu não sei se ficaria muito bagunçado, assim, mas, por exemplo, nessa coisa do conselho editorial, das pessoas trazendo os livros e, né, pessoas querendo trazer coisas, então, né, gente que estão, como o Luiz disse, pessoas que trouxeram livros, eu queria tal livro, eu acho que esse livro seria muito legal. Às vezes nisso, a gente até, para não sobrecarregar uma pessoa, para ficar cuidando de todo esse processo editorial, às vezes deixar a pessoa que está com vontade daquele livro, então você vai ser o cabeça desse livro, você vai ser tipo o editor desse livro e cuidar dele todinho, assim, para não sobrecarregar uma pessoa como editor de todos os livros que estiverem rolando, de todas as ações. Quem estiver apaixonado por um livro lá, fala, então você cuida desse filho aí que é seu, né? Claro que vai ter o apoio das outras pessoas, mas ele é que vai ser o responsável por aquele livro, assim, né? Não sei, me veio um pouco... Não sei se seria muito maluco esse jeito de funcionar, se seria muito caótico, mas pensei numa possibilidade, assim, não sei se isso é possível. Eu gosto muito dessa ideia de gestão por projeto, equipe de trabalho em cada projeto. Eu acho muito legal mesmo, como ideia. Eu fico pensando em algumas implicações. Primeiro, a implicação da parte administrativo-financeira. A equipe do projeto vai cuidar disso também, quer dizer, o livro foi impresso. Essa equipe continua responsável pelo que vem depois? Distribuição, venda, registro de direitos autorais, acerto de direitos autorais, etc, etc. Ou seja, fica responsável pelo projeto, não só até o livro sair, mas ao longo do tempo em que o livro está à venda, até acabar a tiragem, por exemplo. Por exemplo, o lucro por livro. Em vez de a editora ser uma estrutura administrativa financeira, vai ter que ter uma estrutura mínima guarda-chuva, né? Mas a estrutura administrativa financeira também ser por projeto, por livro. Como se fossem centros, né? Mas, Luiz, realmente é só você quem faz tudo isso hoje? Incluindo essa parte administrativa financeira? Eu estou achando tanta coisa para ser só você. Não, eu tenho uma pessoa hoje que ela... O que ele faz para mim? Ele faz o recebimento dos pedidos, emissão das notas fiscais, controle de direitos autorais e envio de livro. Porque desculpa, essa não é a sua função principal, né? O seu trabalho principal, né? Não. Eu tenho uma pessoa que faz essas 4 coisas, né? E essa pessoa, só que essa pessoa tem um trabalho em horário integral. Então ele faz isso no tempo que sobra. Se a gente for editando mais livros, uma hora não vai dar mais. Ou vai ter que ser alguém ganhando mais, ou, né? E nessa estrutura, com essa pessoa fazendo isso, o dinheiro praticamente se paga. Não sobra dinheiro para investir em novos livros. E deixa eu refazer a minha pergunta. Ser editor da AME não é a sua função principal, profissional hoje? Não. Não, né? Tá. É isso que está me deixando assustada, porque eu acho que é uma quantidade... Eu não sei quantos livros a AME tem, edita, mas eu estou achando que é muito trabalho para fazer nas horas vagas. A gente tem 7 livros só, por enquanto.
Por isso, vai acabar sendo uns 2 livros por ano, 3. Esse ano nenhum, por causa das circunstâncias especiais aí, né? Mas, em geral, tem sido 2, 3 livros no ano, né? Uma editora nova. E assim, claro, você contrata a gente para fazer diagramação, contrata a gente para... Por demanda, né? Mas assim, mesmo só o trabalho de gestão disso tudo, inclusive a gestão dessa pessoa que faz todo o trabalho, já é uma coisa, já tá meio demais. Né? Que é isso, a editora vai editando mais livros, o trabalho também aumenta, né? Então, e aí chega na hora que, puxa, ou tem bastante gente querendo fazer isso acontecer, como é o que está acontecendo agora, e vamos juntar força e continuar fazendo isso fluir, né? Ou não dá mais, né? Não tem como. O que eu e a Rita fizemos foi o impulso inicial, vamos dizer assim, né? Depois do Junk Tube da Verena. E agora está na hora de saber se a gente vai abraçar e fazer isso acontecer ou não, como é que vai ser isso, né? Mas enfim, mesmo se for por projetos assim, né, ainda tem algum esforço, tem uma necessidade de montar um jeito disso acontecer que o esforço de gestão dos projetos, né, como editora, não seja demais, seja algo fluido, né? Enfim, que tenha sistemas de comunicação, de troca e tal, mais automatizados, mais fáceis, mais coisas que a gente também não sabe montar, né? Eu, por exemplo, não sei, né? Então, mas é uma possibilidade, né? Quem pegar um projeto, pegar o projeto até durante toda a existência dele, né? Então, isso é uma. Ou não. Ou o administrativo vai ser um administrativo, as pessoas que vão ajudar no administrativo vão ser mais da empresa como um todo, ou da associação e tal. E os editoriais vão ser projetos, sei lá. No caso da Palas Atena, eu sei que é isso, que tem umas pessoas do administrativo financeiro que são pagas, que são funcionários lá, tem salários, né? E o projeto editorial mesmo é feito todo voluntariamente. Essa é a solução que eles encontraram, né? E assim a editora gera grana porque o administrativo não é só da editora. O administrativo, que são as pessoas pagas, também gerenciam todo o centro de cursos deles, que também gera recurso para a associação. Daí o recurso desse centro de cursos, mais o recurso da editora e da livraria junta, paga o administrativo e paga projetos sociais, ações sociais, né, relacionadas aos temas. Esse é o modelo que eles encontraram. Mas a gente precisa encontrar o nosso. É isso. Luiz, me parece só que a Palas Atena publica pouco, também coisa de 2, 3 livros por ano também, né? Tem essa coisa. Mas sabe, vocês falando a ideia da Ana Paula, me ocorreu alguma coisa, poderiam ter 2 linhas editoriais, uma assim mais voltada para o mercado, para venda, etc., e uma mais, vamos chamar de linha dos sonhos, né? Aqueles livros assim que podem demorar mais, podem, né? Eu, assim, tenho alguns sonhos nesse sentido. Por exemplo, Mahabharata nunca foi publicado em português, original, né? Tem uma única tradução em inglês, feita no século XIX, em inglês, né? Em português nunca foi publicado, né? E aí tem outros, né? O Mahavastu mesmo, que eu estava falando agora há pouco, que é a biografia, né, do Buda, né? Os primeiros textos biográficos dele, né? Também eu desconheço disso em português, né? Então, aí sim, acho que talvez não seja uma coisa, mas o estudioso que está querendo esses livros, não é uma coisa que o grande público tem interesse, talvez possa, né, viajando aqui, possa ser feito de uma forma mais voluntária, com um prazo mais estendido, né, e com uma linha editorial paralela, né? Enfim, uma reflexão em cima do que foi falado, isso, assim, de imediato, né, uma reflexão rasa. Pessoal, eu vou, assim, falando aqui, né? Eu tenho que começar a encaminhar para um fechamento dessa conversa, porque vai dar 2 horas já, né? E eu também vou dar aula às 7, enfim, né? Uma coisa, o que eu tinha imaginado como segmento disso aqui, né? A gente agora fazer um fórum, né? Primeiro disponibilizar essa gravação para as outras pessoas também verem e tal. Montar um fórum com perguntas.
perguntas do tipo, né, de novo, daí listar todos esses trabalhos, né, que tipos de trabalho você se vê fazendo, né, que tipo de trabalho você se vê fazendo como voluntário, com preço simbólico, com preço de mercado. Você se vê trabalhando nesses trabalhos para a editora como um todo? Agora é outra pergunta para fazer. Ou por projeto específico de livro. Você se vê como uma das pessoas responsáveis jurídica e financeiramente pela editora? Seja como associação, como empresa, como etc e tal? Ou você se vê apenas como uma pessoa que quer apenas, né, colaborar pontualmente, ou mesmo que colaborar frequentemente, ou colaborar pontualmente? Acho que são 3 perguntas, né? Enfim, elencar perguntas desse tipo, para, a partir de tudo que a gente veio conversando até aqui. Outra pergunta: você vê como um caminho só de editora, como um caminho de editora e centro de cursos, ou outros? Outra pergunta: você vê como empresa, como associação, outros? Então, colocar essas perguntas para sentir o que todo esse grupo aqui pensa sobre esses assuntos e ter um panorama. Eu acho que a partir de tudo que a gente conversou até aqui, dá para pelo menos cada um dizer o que está sentindo. Não significa que vai ser, né? Porque a partir desse panorama, talvez a gente consiga começar a dar um encaminhamento objetivo do que fazer primeiro, né? Então essa era a minha ideia inicial, como segmento, né? Mas eu queria ouvir de vocês o que vocês acham. Se vocês acham que é isso mesmo, ou se vocês acham que precisa de mais rodadas de diálogo, ou se vocês acham que precisa de outra coisa antes. Como que vocês sentem isso? Eu acho que precisa de um pouco mais de esclarecimento com relação a o que é um instituto, o que é uma associação, o que é uma editora comercial, e também um pouco de esclarecimento sobre o que significa ser responsável jurídico e financeiro pela editora. Tá. Essa parte de associação e empresa eu sei um pouco. Instituto eu não sei, alguém teria que pesquisar. Como é que funciona isso? E essa sua segunda pergunta, o que significa ser responsável financeira e juridicamente? Em que sentido você quer saber isso? Em que aspectos? O que é a situação financeira atual da editora? O que você está perguntando, né? É exatamente isso que significa responder financeiramente. Seria necessário investir? Se seria um acionista, responder materialmente pela editora? É a mesma coisa juridicamente. Digamos aí que, sei lá, tem algum problema com o autor aí e rola um processo ou coisa parecida, etc. Qual que é o envolvimento nisso? Não sei se eu fui claro nessa resposta Também, à sua pergunta. também, Cláudio, talvez outras consequências que envolvam o responsável jurídico e financeiro, tributos, obrigações o que quer que seja, eu acho, né? Exatamente, eu preciso... É simples, né? Se for uma empresa, ser um dos sócios. Se for uma associação, fazer parte do conselho administrativo. Você responde juridicamente e financeiramente. Se vai ter investimento ou não, os que são sócios decidem. Ou os que são do conselho de administração da associação decidem, né? Mas teve um prejuízo, ou teve uma ação, sei lá por quê, ou teve... Quem está ali tem que arcar, né? E aí é uma necessidade minha também. Eu preciso saber se a gente seguir, né, como a gente seguir, se do ponto de vista jurídico e financeiro continuo sendo só eu o responsável ou não. Por exemplo, se for esse o caso, uma associação já está inviabilizada. Uma associação precisa pelo menos de 4 membros: presidente, vice, tesoureiro e secretário. Os 4 respondem. Entende? Então, isso vai determinar desdobramentos também, né?
Existe a possibilidade de atuar com uma fundação também, né? Eu trabalhei, uma das editoras com quem eu trabalho é um instituto. Isso tem uma implicação aí tributária, eu sei disso. Eu desconheço, não sei dizer exatamente qual é essa implicação tributária, mas também já trabalhei com uma editora que era uma fundação, né? A editora de uma fundação. Né? Um segundinho, só vou abrir a porta aqui para os cães que eles estão querendo sair. Então, mas de novo... Eu só lembrei aqui que a Juliana, né, sempre esteve envolvida com o Instituto Itapoti, então talvez ela possa nos ajudar nessa parte de esclarecer sobre o que é o Instituto, como funciona. Então, talvez a gente possa separar esse aspecto só. Qual o primeiro que você tinha falado mesmo, Cláudio? Desculpa. O que envolve a responsabilidade jurídica e financeira, né? Qual seria a atuação dos responsáveis jurídicos e financeiros? Mas né? antes, você tinha levantado... Eu acho que isso também deve mudar com relação a, se for uma associação, uma fundação, um instituto, né? Ou uma editora mesmo. Né? Não, mas antes disso, você tinha levantado mais um aspecto, que eu já esqueci, acho que foi muita coisa. Acho que eu também. Era justamente sobre essas obrigações, né? Que a gente incluiu a parte tributária, a parte de... e você falou que para a associação precisaríamos no mínimo 4, então essas decisões já implicariam em outras decisões, e aí o Cláudio lembrou da possibilidade da fundação. Foi isso que nós estávamos falando, não foi? Não é isso que eu estou aqui. Ele levantou 2 pontos. Um deles era o que significa ser responsável financeiramente. Isso, e juridicamente. Um outro ponto anterior que ele também levantou, que poderia esclarecer mais, mas agora eu já não lembro, vou ter que achar. O outro foi justamente, seria para funcionar como uma associação, uma instituição, uma fundação, né? E seria um aspecto, o que significa isso, né? Tem aspectos legais, fiscais, etc. Né? E o outro é justamente a responsabilidade dos que atuarem como responsáveis financeiros e jurídicos, né? Que eu também acho que está atrelado ao fato de ser uma fundação, uma instituição, etc. Né? Mas é algo que eu pelo menos, eu precisaria de mais esclarecimento sobre isso. Posso até pesquisar, sabe, o que é uma fundação. A Rita está dizendo que tem uma pessoa que poderia nos esclarecer como que é um instituto, né? Bom, talvez a gente possa fazer isso. Talvez eu possa andar com um form, com uma pergunta, com essas outras perguntas mais específicas dos trabalhos, das atuações, da disponibilidade, etc., né? E essa parte do caminho formal, né? Associação, instituto, etc., e do nível de responsabilidade, a gente possa fazer mais um diálogo, né? E ter essa pesquisa. Se você acha que você dá conta de pesquisar, de ir atrás disso, Cláudio, trazer, de associação e de empresa, eu posso colaborar. Essa parte de instituto, de fundação, que não tenho a mínima ideia. Ou até cooperativa também, não sei. Eu posso ir atrás, sim. Eu acho que eu tenho fios aí para puxar para conseguir descobrir isso. Tenho com quem conversar, dar um jeito. Eu posso pesquisar alguma coisa assim. Você disse que associação e... Desculpa. E empresa. Isso é fácil. Eu tenho empresa e faço parte, estou hoje como... seria o equivalente, a presidente de uma associação, né? Então, isso eu tenho algumas noções de como funciona, né? Tá. Eu viria, então, um instituto, né? E uma cooperativa, por exemplo. E a fundação, que você falou. Fundação, né? A diferença entre eles, né? Agora, assim, uma sugestão seria falar com gente da área jurídica mesmo, tá? Não com o contador. Já peguei muito contador estando muito desatualizado, né? E daí eu falei com um advogado que me
bateu o pé, e falou, por exemplo, quando a Rita saiu, eu quis manter como uma LTDA com uma pessoa só, e o contador bateu o pé que não pode. E o advogado falava, não, cara, desde o fim do ano passado, reforma trabalhista é possível, já pode. E eles bateram o pé até que o contador uma hora voltou, putz, é verdade, já pode. Então, eles não ficam se atualizando tanto assim na parte jurídica, né? Então, O contato que eu pensei é um advogado, justamente, né, desse lado aí. tá bom. Aí você puxa uma data de um próximo encontro, então, para a gente falar sobre isso? Cláudio? Bom? Sim. Quando vocês estariam disponíveis? Mais ou menos em quanto tempo? Uns 15 dias? Você acha que é legal? Sim, eu já estava pensando alguma coisa até antes, mas 15 dias é tranquilo. Daí nesse período eu faço também esse informe com esses outros aspectos, mando para o pessoal, quem sabe até lá a gente também já tem uma visão sobre isso, né? Pode ser daqui uns 15 dias, eu acho legal. Aí vê se faz de novo numa sexta assim, ou se faz no domingo de novo, como a gente estava fazendo, para ir possibilitando participações diferentes, né, das pessoas, sei lá. Minha impressão foi que no domingo teve mais gente, né, quando a gente fez de domingo. Quem daqui que não podia de domingo? As pessoas que estão aqui, acho que só ninguém, né? Não é que eu não possa, né? Que domingo é um dia que é dia mais você compartilhar o tempo com a família, etc, né? Então, idealmente era o meio de semana, mas estou disponível também, caso seja um domingo, né? Talvez, assim, pessoalmente, o eu acho mesmo que caso. sábado é melhor, sábado de manhã, por exemplo, que ainda é um dia quase útil, né? Enfim, né? Eu acho que a gente deve ver o que é melhor para o grupo, né? O que o grupo se adequa, né, de melhor forma, né? De repente pensa ali 3, 4 opções que você tem, que é você que vai puxar e manda, e vê o que que dá de retorno. Sei lá. Faz como você achar melhor, né? Já que você que vai puxar, então depende um pouco da sua agenda, né? Tá joia, eu vejo isso. Eu coloco algumas datas, a gente vê, então, o grupo, né, qual que é a melhor ideia para o grupo. Né? E a gente afina isso, né? Eu acredito muito em afinar. Maravilha. Posso só trazer mais uma perguntinha, Luiz? Que talvez podia entrar já junto, talvez, com essa informação, não sei se... eu fiquei pensando, assim, quando você trouxe, né, essa coisa de ser responsável jurídico e financeiramente pela AME e tal, se, por exemplo, se a gente, independente do meio que do que o grupo decidir tocar, ou mais ou menos, assim, ou mais ou menos o caminho que seguir, se hoje a AME tem uma estrutura financeira que já caberia, por exemplo, se fosse mudar para um outro tipo de formato, ela teria uma estrutura financeira que suportaria fazer essa mudança? Ou, por exemplo, as pessoas que entrariam precisariam, talvez inicialmente, entrar com ajudar com alguma verba, ou não necessariamente? Então, por exemplo, se a AME precisar sair da Assertiva Mindfulness, né? Precisar sair, a editora precisa sair da empresa que está, e abrir-se uma nova empresa ou uma associação, ou o que quer que seja, tem um custo de alteração contratual na minha empresa e tem um custo de abertura de uma nova empresa. O custo de alteração contratual da minha empresa eu posso arcar, não tem problema. O custo de abertura de uma nova empresa, daí acho que seria justo arcarmos juntos, né? É algo como R$ 1.200, por aí. Né? E aí passa a ter, claro, o valor de contador, e tem lá os custos básicos, né? Então, é provável que vai aumentar um pouquinho o custo mensal, né? Porque hoje eu divido o contador entre editora e as outras coisas, né? Então, aí teria que fazer essa conta.
né? Mas assim, qual que é a aposta? A aposta é que com o impulso de mais gente também se aumente a possibilidade de venda, de escoamento, de trabalho, né? Por exemplo, uma coisa que para mim assim, é muito palpável. Se a gente passar esse fórum no grupo todo e tiver uma quantidade de pessoas interessadas em ajudar na parte administrativa e de venda e de contatos e de gestão e tal, e uma parte no editorial, finga. Se tivesse só gente querendo fazer no editorial, nos projetos de livros, e quase ninguém querendo fazer na parte de venda, de gestão, de relacionamento, etc. e tal, financeiramente não vinga. Aí a gente precisa pensar em pôr dinheiro para essa gestão. Então, depende. Toda vez que eu consigo um tempo e faço uma campanha com os instrutores de venda de livro, nossa, entra dinheiro para uns 3 meses da editora, manter a editora do jeito que ela está hoje, que o custo é bem baixo, né? Só que eu não consigo ter tempo para fazer esse relacionamento constante. Então, esse é um exemplo. Entende? Se entra alguém que fala, não, vamos fazer um relacionamento constante com os instrutores de venda, vou montar uma planilha de instrutores, vou fazer contato mensal cada mês com uma turma, vou falar de um livro, vou mandar para eles, a venda aumenta. Então, entende? É isso. Provavelmente teria um pequeno aumento de custo. R$300 a mais por mês, uma coisa assim. Como está hoje, se paga. São os R$500 do Bruno, mais imposto, mais, às vezes, uma reimpressão de livro, uma reimpressão de marcadores de página, uma parte, geralmente, do custo do contador, um pouco. É isso? Era isso a dúvida? Sim, um pouco isso. Acho que fiquei com uma vontade de ter uma fotografia, assim, de pelo menos esses custos que tem hoje com a estrutura que a AME está, para, né, poder pensar um pouco nesse quesito financeiro, assim, de quanto que precisaria ter de caixa para ir mantendo a AME existindo, assim, né, para ter uma noção, assim. Acho que talvez seria interessante a gente compartilhar isso também com as outras pessoas, não sei se Acho que nessa próxima reunião que vai falar de caminhos, né, empresa, instituto, etc. e tal, isso está tudo num sistema de gestão financeira. A gente entra no site, abre, dá para abrir por centro de custo. Eu abro no centro de custo da editora, dá para ver o retrato de um mês inteiro da editora, por exemplo. Bem fácil. Vendas e... Beleza? Isso. Obrigado, pessoal. Obrigado por tudo, pela participação, pelas trocas. Isso. Que todos nós, e todos os seres, e todo mundo que receba os nossos livros e as nossas boas intenções, sejam saudáveis e felizes. E que a gente consiga seguir espalhando essas preciosidades, né? Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, gente. Obrigado, muito Obrigada. bom. tchau, mais. gente. Tchau, tchau.